Quem vai dar a introdução? Pode começar, pode falar do tema. Ou se você quiser que eu fale do tema. Não, não, sem problema. Eu posso falar do painel Eu posso falar, não, vou falar. Tá bom. Tá, tá. Primeiramente, eu vou começar com um lindíssimo boa noite para todos os BioGT, que é mais ou menos o apelido que eu boto no grupo. A gente vai dar uma introdução rápida sobre o painel. No caso, foi produzido essa semana, foi ontem, no caso, terminei a conclusão. E a gente vai abordar o tema sobre produção e consumo sustentável, que a gente vai também falar sobre a restauração do ecossistema. Opa, tá. A gente vai falar sobre a restauração do ecossistemas, que foi uma temática que foi implementada pela ONU, no caso, para a década de 2021 até 2030, que a gente vai dar um início sobre uma conversa, um debate para poder abrir nossa mente, para sabermos qual é a grande quantidade de resíduos que as nações geram em grandes fatos, que influenciam negativamente nos casos, nossos esforços socioambientalistas, vamos dizer assim. Então, a gente vai criar um debate em cima desse tema para poder dar uma visualização melhor para nós que somos jovens, né? Sabermos onde temos que melhorarmos, onde a gente pode ajudar a melhorar, porque assim como a gente está iniciando agora no movimento, outras pessoas assim vão fazer também. Futuramente a gente vai ensinar os novos membros vão ensinar os novos e assim sucessivamente. Então eu queria só dar uma aspa nessa parte falando sobre essa reflexãozinha para dar início ao debate, para fazer uma abertura no caso. Então a gente vai falar a gente também pode comentar a respeito do tema sobre cadeias produtivas sustentáveis e também os incentivos aos sistemas de informações que reúnem dados gerados pelos diversos territórios, que são as metas desejáveis para a atuação dos órgãos subnacionais e locais, que no caso, nesse ponto, a gente vai ver como é que a gente vai como é que é o incentivo dessas agências que recolhem esses dados para nos ajudarem a combater, no caso, o desequilíbrio, vamos dizer assim, e a combater também ao mau consumo dos recursos que a gente produz. E passando para uma próxima pauta, que no caso, quando a gente fala de consumo, a palavra consumo em si, quando a gente fala só dela, a gente imagina várias coisas na nossa cabeça. Tem pessoas que vão querer não, que já imaginam shoppings, que já imaginam comércios, imaginam grandes pontos comerciais. No caso do meio capitalista globalizado que vivemos hoje, é um ponto que vale se ressaltar que não é só esses pontos de consumo. Consumir, na minha região onde eu moro, no caso sou paraense, consumir aqui também é questão de, vamos dizer, em uma feira, que é uma questão mais, a feira aqui onde a gente vive, é uma questão mais natural, eles já tiram recursos, tipo a macaxeira, ela já vem com terra, tipo, já vem do interior mesmo. Então, na questão minha de consumir, eu imagino uma plantação no interior, já é mais diferente, como seria ser uma produção própria, mas é só um detalhe. E, tipo, vamos falar sobre também como no caso, pô, a cabeça fugiu aqui, deixa, depois eu volto a esse ponto. Mas vamos dar mais uma ênfase que, que existem vários tipos de consumo no meio hoje em dia. Nesses vários tipos de consumo que nós temos hoje, nós temos também o consumo que é no caso, insustentável, um consumo que, no caso, não leva o equilíbrio ecológico que nós procuramos, e o consumo sustentável. Nesse ponto, eu acharia bom a gente dar alguns exemplos de quais seriam esses dois pontos, para poder tipo, criar uma média de que seria um consumo insustentável e um consumo sustentável, no caso, ecologicamente. Sim, aí, nós, como assim, no próximo tópico, no caso que eu estou falando aqui, eu queria só lembrar assim para deixar um pensamento com vocês que como é
o impacto dessa mudança, desse jeito de consumirmos, eu estou falando muito de consumo, mas nessa caso, como seria o impacto disso no cotidiano. A gente, hoje em dia, recicla lixo, que antigamente nós não sabíamos que era possível. Vamos dizer lá para meados de 2003, 2004, mais ou menos, era muito mais ou menos, para mim, no meu caso, eu não reciclava, não tinha esse costume. Então, como foi a mudança de rotina, no caso de vocês que entraram no consumo sustentável, no caso de vocês que pegaram um estilo de vida mais ecologicamente certo e como isso afetou o dia a dia de vocês. Também, no caso, como isso interferiu, como isso interfere para vocês, como vocês veem que isso interfere no meio ambiente, na natureza, como vocês olham sustento não, como vocês olham o consumo sustentável de vocês no meio ambiente agora. Tipo, qual é o impacto que vocês têm nesse meio ambiente? É uma coisa a se refletir. Também nós temos que falar sobre como a gente vai incluir, óbvio que a gente vai dar um espaço, porque a gente tem que pensar por todos os lados. A gente vai incluir todos os tipos de classes, até as classes que consomem mais, as classes que consomem menos. Não sei se existe assim uma classe que vai consumir muito menos, mas é uma média que a gente vai ver aqui de uma classe que no caso é a que consome mais, a que cria mais resíduos tóxicos e lixos e mais problemas, vamos dizer assim, e as classes que consomem menos, mas são aquelas classes que elas não têm outras alternativas. Nós temos que analisar todos os lados. E tá, a gente vai agora só entrar na casa da apresentação das nossas convidadas de hoje, né? Que eu vou já dar as boas-vindas para elas, que no caso para a gente explicar, para elas nos ajudarem dando uma explicação, né, de alguns conceitos que foi feita umas perguntas para elas e de como elas podem, como elas veem, né, a juventude atualmente, né, nesse período de 2021, vamos dizer assim. Tá. Bem, primeiramente eu vou dar as boas-vindas a Juliana Janot, eu acho que eu falei correto, que é uma pessoa que é uma pessoa muito fofinha, que eu vi as fotos delas assim nas páginas profissionais que ela está participando do LinkedIn, essa questão toda, que ela é uma pessoa que tem 16 anos, é carioca e diretora geral do Construindo um Futuro, que eu dei uma olhada nessa questão, assim, é um projeto muito interessante, que já vamos entrar mais detalhes. Também sobre ela também é uma pessoa que faz uma organização internacional de adolescentes que criam projetos em prol de desenvolvimento sustentável. E além dela ser a própria fundadora do projeto de educação socioambiental A Filha de Júpiter. É uma breve apresentação de uma das nossas convidadas. E também temos a Bruna Tilso. Bem, a Bruna Tilso, quando eu pesquisei sobre a nossa convidada, acabou que apareceu algumas coisas em inglês, mas eu tenho um resumo aqui de algumas coisas, mas a questão é que caso ela fale inglês, eu só vou falar sorry, I am pass it to someone more fluent in English. No caso, eu vou takes me. No caso, eu vou passar para uma pessoa que fale mais fluentemente inglês do que eu. Mas só brincadeira. Ela é uma gerente de comunicação e conteúdo do Instituto Acato, que no caso ela é uma jornalista formada pela UFSC e é uma pós-graduada em inovação social pelo Instituto Amani. Acredita no poder da informação como ponto de partida para a construção de um mundo mais sustentável e justo. Essa questão dela é só uma bio dela rapidinha, que dá para notar que sobre a nossa convidada da Bruna Tilso, sobre a visão dela no jornalismo, já temos uma questão mais interessante para abordar nesses temas aqui. Agora, para a nossa próxima convidada, que no caso é a Dari, deixa eu botar aqui, Dari do Instituto Alinha. Esse é muito interessante também. Que a Dari, ela é
Dari dos Santos, no caso, tem 28 anos, é uma daquelas pessoas que você agradece quando cruza a sua vida. É uma fundadora do Instituto Alinha. Ela faz a ponte entre a oficina de costura capacitadas e legalizadas com o mercado da moda. Já é uma coisa muito interessante. Quando eu dei uma lida a respeito, eu fiquei bem, nossa, caramba, que coisa de outro nível, assim, eu não imaginava que era possível, assim, entrar no mundo da moda e essa questão toda, imagina para implantar isso para os jovens de hoje em dia de uma forma mais abrangente, enfim, é só uma visão sobre as nossas três convidadas, e no caso essa foi uma apresentação breve de todo o painel. Óbvio que a gente ainda vai para as perguntas, só que antes disso eu gostaria de ouvir todas elas com com as suas próprias palavras, suas boas-vindas e o que ela está achando até agora, né, até o momento do nosso painel. E é basicamente isso. Passando para as nossas convidadas. Alô? Posso começar? Pode. Bom, oi, gente. Prazer em conhecer vocês. Fiquei muito feliz com o convite. Quero agradecer a todos vocês. Enfim, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu faço parte, né, do Engajamundo, mas como eu estou envolvida em vários outros projetos, eu nunca me afiliei assim a um GT, mas muito legal estar aqui podendo conhecer vocês hoje também. Como a Clary me convidou, né, porque a gente é amiga, mas assim, como ele falou, né, eu trabalho no Construindo o Futuro, que é uma organização de justamente estudantes, né, de adolescentes, em prol do desenvolvimento sustentável, né, que é aquele desenvolvimento que lida tanto com a parte social, econômica e ambiental. Então, assim, eu comecei a me engajar nessas causas sociais, ambientais, quando eu tinha 11 anos. Eu desenvolvi meus primeiros projetos e assim, porque eu mudei de escola e eu percebi, assim, eu fui para uma escola que os alunos tinham mais voz e mais potencialidade de serem ativos na comunidade. E aí eu percebi, assim, o quanto todos os estudantes, todos os jovens também poderiam perceber o seu potencial de desenvolver projetos, de transformar a comunidade ao seu redor. Então, eu, assim, desenvolvi alguns projetos, até que chegou o um momento que eu falei, outros adolescentes também deveriam estar desenvolvendo projetos, sabe? E o impacto seria bem maior. Então, assim que eu me tornei diretora-geral do Construindo o Futuro, de uma forma que a gente engaja adolescentes de diferentes escolas a justamente criarem como se fossem coletivos de estudantes nas escolas deles para desenvolver projetos e transformar a comunidade local e solucionar os problemas. Então, a gente ajuda eles a desenvolver projetos sociais e ambientais e, assim, ter um movimento, né, vamos dizer, um impacto maior. E também, como ele falou, né, eu fundei também meu próprio projeto, que é o A Filha de Júpiter, que é basicamente uma conta, né, vamos dizer, uma conta no Instagram focada em educação social e ambiental, né, em que eu faço vídeos e promovo conteúdo, assim, explicando para as pessoas o passo a passo, assim, com dicas de como que elas podem ser sustentáveis no dia a dia e como que elas podem fazer o bem. Coisas básicas, né, que a maioria das pessoas, às vezes, não fazem, né, e não sabem. E aí eu também, tudo isso, assim, porque eu estudei na Academia de Liderança da América Latina, não sei se vocês conhecem, na Lala, mas que é um programa bem legal, que inclusive aconteceu em São Paulo, lá no Amani, no Instituto Amani, né, que vocês tinham falado, achei muito interessante. Tá travando? Travou só um pouquinho para mim. Mas aí posso continuar ou vocês estão conseguindo ouvir direitinho, gente? Tá bom, tá normal. Pode Legal? continuar, Ju? Sim. Acho que eu. Então tá bom. Então é basicamente isso. Obrigada por, enfim, terem me convidado e
Bom, vou lá então. Gente, boa noite, sou Bruna. Obrigada aí pela breve apresentação, Samuel, mas falo português e trabalho em português. Acho que essas notícias aí em inglês que você achou deve ser do meu passado repórter jornalista de veículos mesmo. Passei muito tempo trabalhando em jornais e revistas, até dar o clique aqui que eu queria, de fato, trabalhar na área social, né? Foi aí que eu comecei esse trabalho no Acatu. Acho que eu vou falar um pouco mais do Acatu do que, de fato, né, de mim, assim, como pessoa, apesar das coisas super se misturarem, né? Para quem não conhece, o Instituto Acatu é uma ONG, é a primeira ONG do Brasil que começou a falar sobre consumo consciente. Esse ano a gente está fazendo 20 anos, então tem uma longa trajetória aí de estudos, né, do comportamento do consumidor, enfim, de como o próprio consumidor, as empresas e os governos podem atuar juntos, né, para impulsionar esse consumo consciente. Na nossa definição, a gente fala que consumo consciente é um consumo diferente, sem excessos nem desperdícios, né, e um consumo que busca o melhor impacto. Quando a gente fala em consumo, a gente tenta mostrar que qualquer ato de consumo tem impacto, seja para nós mesmos que estamos consumindo, para a economia, para o meio ambiente, para a sociedade como um todo. Então, quando você começa a pensar num consumo consciente, é começar a fazer escolhas, né, que tragam um melhor impacto para todas essas vertentes. Então, esse é o nosso papel, né? Empoderar o consumidor para que ele consiga perceber que o consumo consciente é uma oportunidade de fazer o bem, já que não existe vida sem consumo, né? Que a gente faça, então, escolhas melhores aí sempre que for possível. A gente costuma falar, quando a Acatu começou, lá em 2001, ele nasceu dentro do Instituto Ethos, que vocês devem conhecer, que trabalha com responsabilidade socioambiental das empresas. E ele nasceu muito porque as pesquisas do Ethos mostravam que o consumidor enxergava as empresas como um agente de transformação social, mas eles não enxergavam a si próprios, indivíduos, como agentes de transformação social. Isso a gente está falando há 20 anos atrás, para vocês perceberem como as coisas já mudaram muito, né? Então, a Acatu nasce com essa função de empoderar o consumidor, né? Para mostrar para cada indivíduo que sim, somos agentes de transformação e a gente pode sim, né, pressionar governos, pressionar empresas, enfim, a partir das nossas próprias escolhas de consumo. E para finalizar aqui, bem como o Samuel estava falando, quando a gente pensa em consumo, nossa, cabe o mundo inteiro ali dentro, né? A gente não está falando só do que a gente compra, mas a gente está falando da água que a gente usa, da energia elétrica, enfim, né? Do nosso jeito de se locomover, mobilidade urbana, também são escolhas, né? Que podem ter um impacto melhor. Enfim, do jeito que a gente se diverte, das nossas viagens, tudo isso entra o consumo, né? A gente está constantemente fazendo escolhas. E é por isso que a gente fala, né? Enfim, já que vamos consumir, vamos procurar aí caminhos, né, para diminuir os impactos negativos ou, de fato, gerar impactos positivos aí a partir das nossas escolhas. Então é isso, a Acatu, enfim, né, trabalha com comunicação e educação, essas duas frentes. O nosso site é acatu.org.br. Vocês fiquem super à vontade para dar uma olhada. Enfim, né, estamos aqui também super à disposição de vocês, caso vocês estejam trabalhando nas temáticas, precisem de alguma ajuda. Enfim, existimos para isso, para potencializar aí essa disseminação do consumo consciente e da sustentabilidade. Oi, gente, boa noite. Acho que eu sou a última aqui. Eu sou Dari, uma informação importante que o Samuel esqueceu de falar, é que eu sou uma das cofundadoras do Engaja, então estou muito familiarizada com o Engaja Mundo. Não conheço mais a maioria dos rostinhos, porque transicionei justamente para empreender o Instituto Alinha, que estou aqui para contar sobre, mas, enfim, trabalhei no Engaja Mundo dentro do CEF desde a fundação,
até os primeiros anos, até a instituição ganhar os primeiros grants, né, os primeiros financiamentos e se tornar a organização nessas proporções fodas, enfim, gigantescas que estão tomando hoje, assim, tenho muito orgulho, então estou muito feliz de estar aqui, me sinto muito honrado em voltar, mas saiba que essa aqui sempre foi minha casa, continuo sendo Engajamundo. Casei com uma engajadinha, então Engajamundo tem muito sobre a minha vida, está relacionado até hoje em tudo que eu vivo, né? E eu fundei o Instituto Alinha ainda estando dentro do CF, do Engajamundo, foi em 2014 que eu comecei a fazer uma pesquisa de campo, uma pesquisa acadêmica sobre o trabalho análogo à escravidão na indústria da moda. Descobri esse novo tema, não sou graduada em moda, não tenho nenhuma ligação com a moda diretamente, mas entendi que a moda é um dos temas que ainda sinto que ficam muito secundários no debate de quando a gente fala do tanto de cadeias poluidoras, ou quando a gente fala de impacto social, a gente às vezes pensa só nas cadeias mais óbvias, né? Pensa no agronegócio, pensa nos combustíveis fósseis, mas a gente esquece que todos nós, não sei quem está de câmera desligada, mas espero que quem esteja de câmera desligada esteja vestido. Se estiver pelado, o Sexify habitou outra categoria, mas espero que estejamos todos vestidos. E isso, para mim, foi uma abertura assim, de olhos, quando eu entendi que a moda não é sobre ser fashionista, não é sobre ler as revistas de moda, não é sobre estar por dentro do outfit, do look da moda, não é isso. Moda é sobre o consumo, toda a cadeia de produção, moda entrega no Brasil mais de 8 milhões de pessoas, então é uma das cadeias que mais entrega, é a segunda indústria que mais entrega no Brasil, é a cadeia da moda como um todo. O Brasil é a maior cadeia têxtil do Ocidente. Se a gente pegar desde o algodão até a confecção, todo o processo da roupa, o Brasil é um gigante, é um dos 4 maiores produtores do Brasil, o segundo maior produtor, exportador de algodão, inclusive, então tem um impacto gigantesco ambiental e social, mas como o Instituto Alinha, o primeiro olhar que a gente teve, o primeiro despertar que eu tive para trabalhar, empreender e criar o Instituto Alinha foi porque eu descobri que existem, não é, quando a gente fala de trabalho análogo à escravidão, a gente não está falando da Ásia, a gente não está falando de algo muito distante, a gente está falando dentro da nossa cidade, dentro da cidade de São Paulo, estima-se que pelo menos 15 mil pessoas vivam em condições análogas à escravidão. Então, é uma realidade muito próxima da gente, existe em todas as regiões do Brasil, não só em São Paulo. São Paulo é a maior concentração têxtil, mas existem concentrações têxteis no Nordeste, no Norte, no Sul, enfim, mas dentro da confecção, São Paulo é a maior cadeia têxtil, e pessoas que trabalham 90 horas semanais, né, a Constituição permite trabalhar 44 horas semanais, e o normal para um costureiro é trabalhar até 90 horas semanais. E eu comecei a me perguntar por que essa realidade existe, por que existe tanta exploração na moda, e eu descobri que é uma cadeia super pulverizada, que não existe uma fábrica em que estão ali as pessoas trabalhando, é fundo de quintal, a grande maioria das oficinas estão no fundo de quintal, são pequenas oficinas, 96,8% de toda a confecção, de toda a moda, de tudo que a gente veste no Brasil é produzido por micro e pequenas empresas. Então, a gente não está falando da marca do shopping, a gente não está falando né, que nem o Samuel falou, é da feira mesmo, da roupa que tem desde do Brás, do Bom Retiro, para quem é de São Paulo, até, não sei quais são os locais que se compram roupa, mas todos nós temos essa ligação, e tudo que a gente consome é produzido, é costurado por alguém. E o que o Instituto Alinha faz é localizar essas pequenas oficinas de costura. Hoje a gente trabalha em São Paulo, Grande São Paulo, a gente vai até essas pequenas oficinas de costura, que não é um vilão, não é uma pessoa que escraviza as pessoas e tranca fio e faz com que elas trabalhem 16 horas. Isso acontece, a exploração acontece porque é uma exploração sistêmica. Então, uma empresa que subcontrata outra empresa, que subcontrata outra empresa, que subcontrata outra empresa, até o costureiro ganhar R$2 por peça, ganhar R$2 por uma roupa que ele costura, e ele precisar trabalhar 16 horas, porque o que ele ganha
não é suficiente, então ele tem que produzir por muitas horas para conseguir ganhar o suficiente para se sustentar. Essa é a realidade. E o que a gente faz é justamente tirar essas pequenas oficinas da invisibilidade, alinhando, né? A gente usa essa brincadeira com o nome, mas na verdade ajudando ela a se regularizar em todos os aspectos de documentação, infraestrutura, e então conectando para tirar essa cadeia de intermediadores da produção, para que essas pequenas oficinas possam fornecer diretamente para marcas e estilistas que querem produzir de uma forma mais justa, e aí faz essa ponte direta para que eles possam garantir condições justas de contratação. E desde 2018 a gente trabalha, foi a primeira plataforma de blockchain do Brasil, a gente rastreia as roupas usando uma tecnologia chamada blockchain, para garantir que todas as peças, quando a gente compra, a gente consiga ter esse histórico de rastreabilidade da peça e saber exatamente quanto a pessoa que fez a roupa que a gente está vestindo ganhou, quem é essa pessoa, como ela chama, qual foi esse processo de produção. A gente trabalha para não só mostrar esse problema na moda, mas para garantir que quando a gente queira consumir, a gente já esteja conscientizado, a gente tenha opções de consumo que garantam transparência na produção. Acho que é isso. Eu tenho muito mais para falar, mas acho que vou esperar as perguntas. Certo. Eu fiz de todas as convidadas, foi muitos pontos abordados que eu notei que são coisas bastante pertinentes, em cada um com o seu próprio objetivo. E aí, nessa questão toda, só para dar um espaço, Mari, sobre as painelistas, no caso, as que fizeram, as pessoas que contribuíram com a construção do painel, elas estão aí, porque eu gostaria de ouvir elas se apresentando também para o pessoal, para dar uns parabéns, porque foi um painel muito bem elaborado, com vários pontos a serem abordados e bastante conteúdo. Mari? Tem a Clary, tem a Jane, tá uma galerinha aqui. Tá, deixa eu ver se tem. Não, pior que não. Mas se vocês quiserem comentar aí no chat, fiquem à vontade. Eu vou dar uma olhada aqui, porque eu acho importante ver esse trabalho do pessoal que fizeram esse painel, só para dar uma ressaltada aqui, porque foi muito bacana. Vou falar rapidinho de mim mesma. Meu nome é Clariana, gente. Eu sou do GT Bio desde o ano passado. E é isso, sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem das perguntas e de tudo que os convidados têm para falar. Vai ser bem legal. Certo. Pessoal, as painelistas gostariam de comentar sobre como foi o trabalho, a organização para esse trabalho? Então, é que a gente tem um grupo, né, do GT, a gente é dividido em pilares. É legal contar esses bastidores, né? Enfim, a gente tem os pilares e tem o pilar de engajamento, que é quem é responsável por fazer os painéis, né? E aí, por lá, a gente se articula, a gente escreve os painéis, pensa nas perguntas, chama os convidados também, né? Faz essa busca pelos convidados que a gente acha legal, conversa com eles, e aí vai fazendo as perguntas, né? Com a base que a gente já tem, com a introdução também que a gente já tem, né? O texto base. E aí, com isso, a gente formula perguntas sobre o que a gente tem vontade de saber mesmo e tenta trazer perguntas mais aprofundadas sobre esse tema, para que a gente saia com bastante coisa nova aprendida, né? Basicamente é isso. Bem a coisa assim, a gente poder pegar bastante experiência de quem já teve, muita experiência com as perguntas. Eu achei muito interessante, gostei do aprofundamento das perguntas, nessa questão toda. É um tópico a se abordar interessante com as pessoas que, assim, de início eu gostaria de ouvir das convidadas, de quem estiver aí participando, das pessoas que estão participando agora, ouvindo a gente, gostaria que digitasse algumas perguntas que sejam respondidas. Enquanto isso, para as convidadas, eu vou direcionar umas perguntas sobre o que elas esperam para a visão delas nesse momento de 2020 a 2021, sobre como é que está o impacto ambiental nesse meio tempo em que está acontecendo poucas atividades humanas, vamos dizer assim, no meio ambiente,
entre aspas, né? Porque, enfim, tiveram tragédias acontecendo, mas tirando essa questão principal, nós temos também a questão mais do como é que está a visão das convidadas a respeito dessa questão da pouca movimentação humana na rua, pouca circulação de veículos, no caso, Samuel, até... Oi. posso fazer uma pequena interrupção aqui? Como a gente tem um tempo meio limitado, acho que seria legal a gente entrar já nas perguntas que o grupo montou sobre o tema do painel específico, porque tem muito conhecimento aqui entre as três, acho, para a gente trocar sobre esse tema, e aí a gente podia tentar entrar já nisso e depois pensar nesses temas mais amplos. Verdade. Estava levando muito pro podcast, já ia lá para meia-noite. Tá certo. Vamos dar uma entrada nas perguntas. Vamos começar com as perguntas, no caso, que foi direcionada a todos. A primeira pergunta, que é sobre quais os limites do consumo sustentável com a solução para os problemas do atual sistema de produção que é explorada em larga escala. No caso, qual seria o limite do consumo sustentável para vocês nessa questão? É uma pergunta geral. Quem tiver mutado pode falar, quem quiser comentar também, uma comentada rapidinha. E se vocês falarem que não tem que não tem o limite, quais seriam, não, se tem o limite, quais seriam esses limites? Então, tá aberto o microfone para vocês comentarem. Fiquem à vontade. Também, por exemplo, a questão indígena, né? Como é que aborda essa questão nesses territórios e nessas outras comunidades que pode ser um limite, né? Sim. No caso, afetaria nas áreas indígenas o consumo sustentável, essa questão toda, porque lá ele já tem esse estilo. Acho que é difícil falar de um lugar que é afetado, né? Porque quando a gente fala de consumo, a gente fala... Desculpa, Juliana. Não, pode começar. É difícil de falar de um lugar afetado. É a mesma coisa da gente falar, por mais que as comunidades tenham consumos mais sustentáveis, é a mesma coisa de falar, dentro do meu quintal, eu tenho várias árvores, então eu vou respirar o ar puro. Né? Não existe como você limitar o consumo, então todos sofrem com o consumo insustentável, independente do lugar onde vivemos, no fim, todos nós estamos sofrendo as consequências desse consumo. Eu não posso falar de outras cadeias de consumo, porque, como a própria Bruna já falou, se a gente for falar de tudo, é uma infinidade, então eu prefiro me ater à área que eu conheço muito bem, que é a produção e confecção têxtil. Eu acho que existe, sim, um limite, a gente já passou desse limite, a gente precisa agora, na verdade, encontrar o que seria esse equilíbrio. Muito difícil falar assim, não consuma, né? Não compre mais roupas. Mas e aí, 75% de toda a mão de obra que trabalha na indústria têxtil no Brasil são mulheres, a gente emprega muitas mulheres. Então, a gente tem a questão de gênero, a gente tem a questão de geração de renda, então, definitivamente, a produção é importante para todas essas famílias em termos de geração de renda, mas a forma como a gente está produzindo é isso que é insustentável. A gente produz no Brasil hoje mais de 8 bilhões de peças por ano, de peças de roupa por ano. É uma média de mais de 40 peças por pessoa. Isso é insustentável. A gente não precisa de 40 peças novas de roupas todos os anos, porque a forma como a gente produz, o que a gente mais procura hoje é uma roupa mais barata, mais acessível, porque a gente quer comprar o que está na moda. E existe um termo na moda que chama fast fashion, que é uma moda rápida, que é basicamente lançar coleções a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, a gente está lançando uma coleção de um produto de baixíssima qualidade, porque ele não vai durar, não foi produzido de uma forma que garantiu pagamentos justos, que garantiu sustentabilidade dos materiais escolhidos. Quase todo o material que a gente produz hoje aqui no Brasil é poliéster e algodão, são as duas materiais, as duas fibras têxteis mais usadas. O poliéster, que é um dos mais usados no mundo, é uma das principais causas de microplástico no oceano. Então, quando a gente pensa, está comprando roupa, mas na verdade a gente está produzindo
microplástico que está sendo jogado no oceano, a gente está produzindo um algodão que não é orgânico, que está poluindo com agronegócio. Então, tudo isso é insustentável. Como tem que se produzir muito, tem que ser muito barato, porque no fim o que a gente quer é a brusinha de R$20, a gente está preocupado em pagar baratinho nas pecinhas, que a gente não percebe que quando a gente paga muito barato por uma peça, e quando o que a gente quer é só o preço, né, é só isso que a gente olha, porque a gente quer comprar todas as peças que estão na moda, todas as coleções que estão saindo, fica inviável a gente garantir que uma peça vai ser produzida valorizando as pessoas, escolhendo materiais mais sustentáveis com um valor desse. Então, as peças sustentáveis hoje, esse que é a grande questão. Como a gente encontra o equilíbrio entre a moda sustentável e uma moda acessível para todos, né? Também uma moda sustentável, uma peça que custa R$300, que tem quantas pessoas, qual é a possibilidade de a gente conseguir comprar de uma marca que garante toda a sustentabilidade e é toda linda, mas a peça custa R$300. Então, hoje no Brasil, para a gente falar sobre encontrar esse equilíbrio de produção, a gente precisa valorizar muito mais as marcas que estão começando a ter os pequenos passos de sustentabilidade, rumo à sustentabilidade, consumir muito menos, isso é de fato, e passar a entender que cada peça que a gente escolhe é uma peça que a gente está financiando tudo o que está por detrás dela. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente encontrar esse equilíbrio, com certeza já está insustentável na moda pelo tanto que a gente produz. O que a gente precisa entender é como a gente encontra meios de fazer com que a moda sustentável que já existe se torne acessível para a classe B, C, D, não só para a classe A, que hoje é a realidade. Vai lá, Certo. Ju, depois eu te acompanho. Posso começar, então? Posso ir? Tranquilo. Então, assim, em relação a essa questão também que a Clary falou, né, das comunidades indígenas, eu não tá no meu lugar de fala, né, não tenho tanto conhecimento sobre isso, porque eu não faço parte, né, de uma comunidade indígena, mas, assim, eu enxergo que a gente tem que aprender com os conhecimentos, né, de comunidades tradicionais, e, para mim, assim, o consumo que eles fazem, assim, da natureza simboliza o equilíbrio, a prática circular, né? Que eu acho que é o que a gente realmente tem que buscar, né? De uma economia circular em relação à natureza. Porque, assim, eles não tiram tudo da natureza. Eu acho que o problema do mundo atual é que a lógica que existe, capitalista, é de que os recursos são infinitos e que o consumo só vai continuar até o momento que vai chegar esse momento que vai esgotar tudo, né? Então, assim, eu acho que eles usufruem da natureza de uma forma que ela consegue se regenerar, né? Porque não tem o objetivo do lucro, né? Que é justamente esse problema do consumo exploratório, né? E por isso, né, existe a diferença, né, entre, por exemplo, preservação e conservação, né? Preservação é deixar intacto e preservado ali, né? E conservação é justamente você usar, mas você usar de uma forma que tem uma gestão ambiental que essa natureza consiga se regenerar, né? E ao mesmo tempo também eu vejo que é importante, né, lutar para que esses povos tenham o direito também de preservar o seu modo de vida tradicional, porque eles moram aqui há milhares de anos e bem antes da colonização, né? Esse direito é inquestionável. E eu acho que junto com a colonização veio com o colonialismo ambiental também, né? Essa lógica de um planeta Terra linear, com exploração sem fim de recursos. E eu vejo que junto com todos esses impactos ambientais também vem junto o impacto social, né? Que nem a Dari falou, né? De você comprar uma roupa, de você ter esse consumo, né? Essa fast fashion também não é só um impacto para o meio ambiente, né? De gerar uma quantidade absurda de lixo, de custos de produção, mas o impacto social também nas pessoas que estão produzindo isso, né? Então, da mesma forma, eu vejo assim, por exemplo, o direito dos povos indígenas de poderem continuar conservando as suas práticas, né? É também um direito social, sabe? Tanto de ter, vamos dizer, falar do direito social de ter segurança dentro do seu próprio território, sabe? Que a gente sabe as ameaças do agronegócio, do garimpo ilegal, mas também o direito ambiental no sentido, assim, de
porque, vamos dizer, mesmo com as terras demarcadas, eles precisam ter os rios limpos, sabe? A terra fértil e as condições climáticas para poder continuar usando esse consumo sustentável. E o planeta ele está mudando, né? Então, por exemplo, nesse caso, a gente vê o exemplo, por exemplo, da hidrelétrica de Belo Monte, né? Que foi uma hidrelétrica... Eu até recomendo que vocês assistam. Tem um filme eu acho que tem no YouTube, se chama Refugiados de Belo Monte, que explica, né, a situação de que essa hidrelétrica foi construída no coração da Amazônia, né? Houve o alagamento, a morte dos peixes, né? E meio que a comunidade não conseguia mais usufruir, né, da natureza lá, e ela foi realocada para um condomínio de casas que tinha ali, né? E construídas, né? E que houve, obviamente, né, a perda da cultura, né? E esse condomínio de casas cobrava aluguel e, no final das contas, todos foram parar nas periferias das cidades, sabe? E se realocaram na lógica consumista do sistema capitalista. E toda essa lógica circular, né, que eles tinham foi perdida, né? Então, eu vejo, assim, que é importante a gente repensar como que funciona a nossa sociedade e como que é o caminho ideal realmente para a gente conseguir construir, né, essa economia circular. Porque eu vejo que o consumo, ele também incentiva a economia, né? E que a solução é a gente conseguir encontrar interseção, né? No sentido, assim, de as pessoas vão consumir, só que o que vão consumir, né? Porque, por exemplo, vou dar aqui o exemplo desse cesto aqui que eu comprei, que é um cesto indígena, que eu comprei de um instituto que se chama Instituto Amor, que eles trabalham com comunidades indígenas para ajudar elas a gerarem renda, justamente nesse sentido da economia. E foi um cesto, assim, sem impactos ambientais e teve um impacto social positivo, sabe? Então, eu acho que é legal a gente pensar... Esse colar também, foi um colar que eu comprei em Paraty, de uma moça do povo ticuna também, que ela... Então, eu acho que, assim, a gente tem que pensar, assim, em consumir algo que, ao invés de gerar um impacto social negativo, mas algo que realmente faça um impacto social positivo, sabe? Então, assim, isso, assim, né, quem pode, né? Porque é o que a Dari falou também, né? No sentido de quem tem esse poder também aquisitivo do consumo também, né? Mas, por exemplo, quem puder, sabe, comprar de uma costureira, sabe, ajudar diretamente alguém, comprar... Existem vários, por exemplo, refugiados que criam seus próprios empreendimentos e vendem roupas. Então, ao invés de comprar em algum brechó, né? E, por exemplo, vou dar o exemplo de uma marca que... Por exemplo, a questão do peixe, né? A gente vê que o consumo de peixe, né, tá, enfim, deixando os oceanos desérticos, né? E gerando todo um desequilíbrio no planeta. E existe uma marca de peixe chamada Gosto da Amazônia, que surgiu agora, né? Que eles trabalham com comunidades indígenas na Amazônia e tudo, assim, dentro de um parâmetro de conservação ambiental, com diversos institutos, apoio do Ministério do Meio Ambiente, e eles trabalham juntos, dentro dessas práticas tradicionais dos indígenas, para pegar o pirarucu e justamente gerar renda para a economia local, sabe? Então, ao invés de você consumir um peixe que vai, vamos dizer, contribuir para o desequilíbrio ecológico, você pode consumir um peixe que justamente vai auxiliar, sabe? Então, eu vejo que esse que é o caminho do consumo, né? A gente consumir coisas que têm um impacto positivo. E eu penso muito também no consumo não só de coisas materiais, mas, por exemplo, eu penso assim no futuro, sabe? Que assim, existem já estudos científicos que mostram que a felicidade não é de coisas materiais, sabe? Mas que a felicidade está nas relações humanas. Então, eu penso assim, em um futuro onde a economia possa ser movida por consumir, vamos dizer, serviços, arte, né? Conhecimento, né? Então, eu vejo muito nesse sentido também o consumo sustentável. Bom, só para complementar, concordo com tudo que as meninas falaram, né? Talvez eu possa contribuir um pouco mais falando aí se existe um limite para o consumo, enfim, né? A gente não costuma falar muito, pelo menos aqui no Acatu, de limite, né? Mas a gente entende muito o consumo consciente como um caminho para o futuro sustentável que a gente quer, né? A gente acredita
Para a gente, sustentabilidade é o cenário em que há o suficiente para todos para sempre. E isso só vai ser possível se cada um praticar o consumo consciente na medida que isso for possível, né? Tiver acesso a coisas, tiver infraestrutura para tal, tiver produtos mais sustentáveis disponíveis e acessíveis, enfim. Então, para a gente, o consumo consciente é um caminho, né? E é um caminho que não dá para abrir mão, porque diz diretamente a nós, indivíduos, né? Que somos aqui o que, de fato, faz a humanidade e o planeta, enfim. Então, tem que passar por nós, né? Acho que quando a gente pensa nessas comunidades enfim, ameaçadas, né? Acho que não tem palavra melhor hoje para falar delas, enfim, comunidades indígenas, quilombolas e tudo mais. O que a gente percebe é que, de fato, como as meninas falaram, né? Tem muito para a gente aprender com elas no que diz respeito a consumo e a sustentabilidade. Acho que a partir do momento, né, que as comunidades, que as pessoas têm a chance de viver um pouquinho mais distante dessa lógica globalizada do nosso capitalismo, elas ficam um pouco mais... elas conseguem perceber melhor um conceito que, para mim, é fundamental, que é o da interdependência, né? Estamos aqui nesta terra não sozinhos, e a gente depende de todos os recursos naturais, e a gente depende de todos os ecossistemas, assim como eles dependem também da gente. Então, eu acho que esse é o maior ensinamento, né, que essas comunidades têm para passar para a gente. E eu consigo, assim, uma avaliação que a gente faz hoje no Acatu é que a pandemia, né, se é que dá para falar de um lado positivo, enfim, dessa tragédia toda, é que ela colocou um pouco mais em evidência isso, né? O que a gente consome impacta o meio ambiente e depois volta para a gente. Esse vírus não é nada além disso, né? Somos nós aí entrando, explorando onde a gente não devia e sofrendo as consequências. E aí a gente consegue perceber melhor esse conceito de interdependência, que é tão importante e que deveria ser um guia aí para as nossas decisões de consumo. Acho que o outro ponto que eu coloco quando a gente pensa em limites de consumo consciente, é muito importante a gente não pensar, né, que a gente está colocando mais um fardo aí nas costas do consumidor. Né? É óbvio que o consumidor não é o responsável pelas mazelas do nosso mundo. Né? O que a gente está falando é, já que você consome, porque você precisa consumir para viver, tente achar aí caminhos alternativos que causem um melhor impacto. É justamente por essa oportunidade aí de fazer algo bom, né, para o mundo, para você mesmo, para a sociedade, enfim. E é claro que quando a gente pensa em colocar na prática, né, o consumo consciente, é claro que é diferente para mim o que eu consigo fazer do que vocês, cada um de vocês consegue. Então isso também é importante, né, a gente ter na cabeça. Talvez para mim seja possível eu ainda deixar de comprar uma roupa nova, né? Mas talvez, para mim, eu acho que eu já compro o que eu preciso de sapatos. Isso vai ser diferente para cada um, né? Então, às vezes, uma coisa vai caber na minha rotina e não vai caber da outra pessoa. Então, é justamente buscar esse equilíbrio no que parece, né, necessário para o meu bem-estar. Enfim, e aí cada um vai fazendo aí a sua continha, ver onde que dá para mexer os pauzinhos, enfim, né? Porque o consumo consciente é um processo mesmo, né? A gente fala que a gente está nessa jornada constante, enfim, agora eu consigo fazer isso, amanhã eu consigo fazer aquilo outro, enfim, né? De adaptação, de mudança de comportamento. E não tem nada mais difícil, eu nunca trabalhei com nada tão difícil quanto mudar o comportamento das pessoas. Então, por isso que, de fato, é uma jornada. Acho que é isso, gente. Certo, certo. Muitos pontos foram levantados. E com essa conversa assim que foi gerada em torno dessa pergunta, já respondeu bastante perguntas aqui, só que ainda vamos para mais uma. Vou esperar vocês pegarem um fôlego um pouquinho mais e vou só fazer um comentário por cima, tá? Para vocês respirarem um pouco, porque foi muitas informações. Nesse caso, muitos pontos foram levantados, interessante, cada questão do consumismo, nessa questão do capitalismo, como ela afeta bastante
nosso cotidiano e como a gente não pode deixar de consumir porque a gente já criou essa questão da gente consumir mais do que a gente pode por várias questões. Desde a infância, botando propaganda nas nossas cabeças até o momento de agora. Cada um teve o contato com essa questão do comércio, do consumo em geral. E, em base nisso, nessa questão toda, já vou dar mais um tempinho, mas aí eu já vou jogar para quem puder responder. No caso, vou direcionar essas perguntas mais para a senhorita Dari e senhorita Bruna, que é sobre... desculpe, é para a senhorita Juliana e senhorita Dari, que é: hoje nós vemos crescer um movimento por parte de empresas que propõem a sustentabilidade, como, por exemplo, a troca de canudos plástico por outros biodegradáveis. E ainda assim, a troca de matéria-prima não diminuiu a quantidade de resíduo na produção. Ou, por exemplo, quando se propõe que as pessoas comprem um copo de silicone ecológico para diminuir o uso de plástico, sendo que eles poderiam estar utilizando copos que já possuem em casa. Desse modo, vocês acham que o consumo sustentável deve ser sinônimo de menor consumo? Assim, é uma pergunta já direcionada, tipo, qual é a diferença entre essas ações, no caso de você comprar mais produto ecológico ou você usar o seu próprio produto que você já tem em casa. Então, essa é a pergunta. Quem tiver com o microfone ativo. Quer começar, Bruna ou Ju? Fiquem à vontade se quiserem, senão eu posso falar. Posso falar? Definitivamente isso faz muito sentido, né? A mesma coisa de quando saiu o caso Zara de trabalho análogo à escravidão, você faz roupas da Zara, você sai queimando todas as roupas da Zara e vai comprar roupa nova, essa é a saída, né? Você sabe que tem uma marca que tem... Você descobriu que não é tão legal, não é tão sustentável, se desfazer dessas roupas não é o caminho, né? Definitivamente é um processo, e eu acho que existe uma diferença aqui, talvez a gente não tenha citado entre o consumo e o consumismo, né? Existem essas duas coisas. A gente nem está falando de consumismo, a gente está falando de consumo, então a gente já pula a parte de que a gente não está saindo comprando desgovernadamente, a gente já está num grupo muito seleto de pessoas que têm um nível de consciência em termos de consumo. Eu só acho importante, quando a gente fala de alguma cadeia específica, como a da moda que eu estou trazendo, é que às vezes a gente não pensa em tudo que está envolvido nessa cadeia de produção, né? A gente não pensa que moda tem a ver com microplástico no oceano, a gente não pensa que moda tem a ver com exploração de mulheres em situação de vulnerabilidade social, a gente não pensa no resíduo, não sei se quem é de São Paulo, quem conhece São Paulo, mas só a região do Brás, é um bairro em São Paulo, essa região do Brás produz diariamente 45 toneladas de resíduo têxtil. Todo dia, 45 toneladas de resíduo vai para o lixo, só em um bairro de São Paulo. Se a gente juntar o centro ali de São Paulo, Bom Retiro, Vila Maria, outros bairros que produzem, esse número vai para 63 toneladas de resíduo têxtil diário, sendo despejado em aterro sem o menor tratamento, enfim, sem a menor noção de que todo dia isso está indo para os aterros, né? De todo dia esse lixo está sendo gerado. E na moda, uma das coisas que a gente fala, claro que diferente do canudo, se você vai trocar o canudo, né? Tudo que a gente fala de plástico de um consumo só é diferente. Na roupa, a gente dificilmente vai ter uma roupa de um uso só. Roupas tendem a ser um pouco mais duráveis do que os canudos. Mas o que se fala muito na moda é a moda circular, que é basicamente que a gente garantir que a moda, o que era resíduo têxtil, volte a ser algum outro material têxtil, né? Como a não ser vestido de casamento, realmente, brinde, mas aí você vende o vestido, né? Sei lá, aluga. Eu não tive vestido de casamento, mas se eu tivesse, teria alugado o meu, porque não deixaria ele parado, imagina. Mas acho que o mais importante é a gente pensar o que a gente faz com as nossas roupas quando elas deixam de ser nossas. Se a gente engordou na pandemia agora, então, como que a gente vai tratar o descarte das nossas roupas, como a gente vai tratar o descarte
para que essa moda ela seja circular, para que as nossas roupas não acabem em aterros. Essa é a primeira questão, né? Como a gente cuida bem das nossas roupas para elas durarem o máximo possível, e de como a gente pensa nas roupas pós as roupas, né? O que a gente faz com ela? Desde doar roupas, fazer a roupa circular, fazer passar de um irmão para o outro. Então, acho que essa, na moda, eu diria que são as principais questões. Claro, se você já tem, você está despertado, o importante é despertar, o importante é você pensar que, sim, a moda, a roupa tem uma história, ao consumir eu estou apoiando, não dá para colocar na conta do consumidor, como a Bruna falou, mas também não dá para tirar, eximir completamente a responsabilidade das nossas escolhas, por a gente achar que é ativista, então eu parei de comer carne, eu só ando de bike, e eu compro 300 peças de 20 reais e tudo bem. Então, todas as nossas áreas da nossa vida têm impacto. Eu acho que a gente fala muito como ativistas climáticos e ambientais das coisas mais óbvias relacionadas às emissões, mas a gente esquece que as outras áreas também têm emissões. As emissões de gases de efeito estufa da moda também são gigantescas. Então, só no ano de 2018, a emissão da moda representou juntos França, Alemanha e Reino Unido. 3 dos principais países juntos em emissão, né? Então, acho que é mais esse olhar do que a gente faz com as coisas que a gente já tem, de como a gente escolhe, e saber que isso tem toda uma correlação, do que sair trocando as roupas, porque isso aí vai ser mais insustentável ainda. Eu amo dados, gente, não sei se vocês perceberam, por isso que eu sou do blockchain, eu amo dados, eu acho que dados deveriam ser embasamento das conversas, eu acho que em tempos de fake news e tanta desinformação, o que a gente precisa são de dados, a gente precisa de ciência, a gente precisa de embasamento. Sim. Posso pegar carona aqui na sua chuva de dados para colocar mais um? Enfim, né? Acho que quando a gente fala assim dessa questão que envolve você priorizar produtos mais sustentáveis, mas será que isso também não gera resíduos em vez de você usar o seu? Enfim, né? Acho que qualquer mudança de comportamento que leve para práticas mais sustentáveis deve ser, tipo, aplaudida, assim, né? A gente tem aqui no Acatu, para a gente tentar mostrar melhor qual que é o impacto do nosso consumo, a gente costuma fazer umas contas doidas aí de equivalência para tentar tangibilizar, né, traduzir o que é esse impacto negativo que a gente gera sem ter a consciência. Então, falando nisso, a gente fez uma conta uma vez, né, sobre a troca de copinhos descartáveis pelo uso de um copo que seja aí durável, de silicone ou qualquer um, né? Então, se a gente considerar, por exemplo, que você trabalha num escritório, sei lá, em algum lugar, e você costuma usar um copinho descartável por dia, né? 5 dias da semana. Então, a gente pega e pensa aí que 1/3 dos brasileiros fazem isso. A cada dia da semana, usa um copo descartável. 1/3 dos brasileiros, a gente está falando aí algo de 70 milhões de pessoas. Então, se essas 70 milhões de pessoas deixarem de usar esses 5 copos na semana para usar o seu copo durável, isso significa que a gente vai deixar de consumir copinhos descartáveis, né? Que se a gente empilhar assim numa pirâmide, eles têm a altura do Kilimanjaro, o pico africano, que tem 5.000 metros de altura. Isso, se a gente contar, só uma semana, né, dessa troca. Então, isso é importante a gente entender, né? Putz, parece tão insignificante eu trocar o meu copinho descartável por um durável, mas a gente tem que lembrar que a gente faz isso todos os dias, ou quase todos os dias, por um longo período de tempo, né? A gente vive hoje mais de 70 anos. E não é só a gente, né? Várias pessoas com esse mesmo hábito. Então, sim, né? Acho que qualquer troca, enfim, né? Qualquer prática um pouco mais sustentável traz um impacto bastante significativo. Eu também vou embarcar agora e falar um pouquinho. Eu também vejo, assim, que é sempre válido, né? Tipo, só da pessoa ter essa iniciativa de adotar, né? Porque a maioria das pessoas nem pensa, assim, também, né? Nessa questão se é sustentável, se não é, né? Então, eu vejo que de ter essa iniciativa já é bem legal, assim, né? Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas acabam caindo em greenwashing, né? Que é lavagem verde,
que é um termo para explicar a estratégia, né, das marcas para fazerem as pessoas caírem em propaganda enganosa, falando que um produto é vegano, sustentável, mas se você olhar bem, né, não é tanto assim. E aí eu também vejo que tem que ter isso, porque às vezes as pessoas, tipo assim, vamos dizer, ficam com a consciência limpa de estar usando um produto sustentável, mas que no fundo não é tão sustentável, né? E aí, às vezes, elas fazem um consumo exagerado desses produtos também. Então, eu vejo assim que, mesmo se for, vamos dizer, uma loja de roupas for super ética e ecológica, sabe? Não quer dizer que a gente vai comprar mais do que a gente precisa, né? Um consumo exagerado, né? Então, eu vejo assim que... Porque no momento que você começa a consumir exageradamente também, deixa de ser sustentável, né? Porque mesmo essas marcas sustentáveis e tudo mais têm um impacto ambiental, né? Depois vai gerar algum lixo. Então, eu vejo que o verdadeiro sustentável é você realmente só consumir o necessário e o que você for consumir, aí, tipo, sempre quem puder, buscar, né, uma opção mais sustentável, né? Então, assim, muitas vezes o ideal é simplesmente parar de consumir, né? Ou, por exemplo, comer, no caso, né, da carne e tudo mais. Então, por exemplo, no caso do canudo, sabe? É que vocês falaram, né, do biodegradável, né? Tipo, nesse caso, assim, eu vou no, sei lá, se eu vou num restaurante e me oferecem um canudo, eu, mesmo sendo aquele canudo de papel ou canudo biodegradável, eu recuso, porque não tem necessidade, sabe? Tipo, eu consigo plenamente beber o copo normal, sem precisar desse canudo, porque até o canudo biodegradável tem um impacto ambiental, né? Teve todo um processo de produção. Então, assim, você vai usar um guardanapo, né? Por exemplo, um canudinho de papel, né? Esse papel primeiro teve que desmatar toda uma área, plantar, né, eucalipto, não, desmatar uma área que antes era floresta nativa, né? Plantar eucalipto, ficar 10 anos regando aquele eucalipto, a quantidade de água que gera, né? Depois limpar aquele eucalipto, transportar até a indústria, liberando, né, gases do efeito estufa, né, produzir na indústria também, liberando mais gás carbônico, aí para vender, ou seja, tudo isso para você usar durante 1 minuto aquele canudinho e jogar fora, ou aquele guardanapo e jogar fora, né? Só que isso que muitas vezes as pessoas pensam justamente, é sustentável, é papel, e aí acaba usando também como uma coisa frequente, enquanto poderia, por exemplo, em casa, ter um guardanapo de pano, sabe? Aqui em casa a gente usa guardanapo de pano e, assim, por mais que, vamos dizer, se você vai uma vez no mercado, tiver o guardanapo de pano para vender e o guardanapo de papel, é claro, o guardanapo de pano vai ser mais caro, mas naquela vez, mas a longo prazo se torna mais barato, porque todas as vezes você tem que ir todo mês comprar o guardanapo de papel, sendo que o de pano você comprou uma vez e ponto, né? Então eu vejo que muitas vezes é isso, né? Em relação à roupa também, assim, eu, por exemplo, só compro o que eu preciso, assim, né? Porque o que eu já tenho, tipo assim, quando eu preciso comprar alguma coisa, eu faço muito, tipo assim, vamos dizer, eu tô precisando de uma regata assim, assado. Aí eu vou, vamos dizer, aí eu pesquiso direitinho uma loja, assim, né? Dentro do possível também, não vai ser uma loja hiper sustentável que custa R$300, porque não tem condição, né? Mas e aí eu vou sabendo exatamente o que eu quero, né? Porque o que eu vejo muitas vezes as minhas amigas, vamos no shopping, e aí tá lá passeando no shopping, vamos entrar numa loja, e aí entra na loja, e aí, tipo, compra o que acha bonito, sendo que, tipo assim, se você olhar no armário da pessoa, tem um acúmulo de roupas, tem várias roupas bonitas, sendo que, tipo, não dá nem pra usar, sabe? Ela quase não usa, né? Eu acho que isso é muito da cultura também, de mudar essa cultura de não pode repetir roupa, senão é mico, essas coisas assim, né, da sociedade. E eu vejo assim também que se a pessoa não conseguiu recusar, reduzir, sabe? Então eu vejo assim que também não pode ser, vamos dizer, radical no sentido assim de, por exemplo, se uma pessoa conseguiu virar vegana, sabe? Tipo, eu acho incrível mesmo. Só que, assim, não dá pra gente pensar que todas as pessoas no mundo vão conseguir virar veganos de uma vez só. Do jeito que as pessoas pensam, assim, é um pensamento utópico, né? Então, se a única solução que a gente chegasse para todo mundo e falasse, então, para você ser sustentável, você tem que virar vegano, a pessoa não vai nem querer saber mais de nada, vai querer, tipo, não fazer nada. Mas se você chegar, tipo assim, por exemplo, eu tenho amigos que se eu falar, tipo assim,
para parar de comer carne, eles falam assim, Deus me livre, amo, que ele é apaixonado por aquele churrasquinho. Só que ao mesmo tempo, e aí eu tento trazer, tipo, numa coisa que esteja mais nos valores daquela pessoa. Então eu falo assim, por que você não reduz, sabe? Come algum dia na semana, você tenta fazer alguma outra receita. Então, assim, tipo, você vai trabalhando, sabe? Eu vejo que tem que ter uma transição. Então, tipo, por exemplo, aquele movimento, né? Segundas sem carne. Então, tipo, o movimento diz, né, que um dia na semana, segunda-feira, você não coma carne, sabe? Se todo mundo no mundo fizesse isso, já faz uma diferença, né? Então, no sentido de introduzir as pessoas, porque se a gente dissesse assim, tipo, a única solução é direto você se tornar 100% sustentável, vegano, muitas das pessoas simplesmente iam se afastar e nem querer saber mais de nada porque não estão interessadas, né? Então, eu vejo que tem que ter essa transição. E nesse sentido entra essa parte do copinho retrátil, né? Porque assim, a pessoa não precisa comprar o copinho retrátil do Menos um Lixo para parar de usar o descartável, né? Porque ela pode pegar o próprio copo que tem em casa, né? Vou aqui mostrar, eu mesma ando para todo lado com... Assim, eu sou aquela doida que anda sempre com uma bolsa, e aí na minha bolsa tem meu kitzinho zero lixo, que, assim, eu não preciso comprar um kit zero lixo, cara. Eu peguei um estojo que eu já tinha em casa, aí o guardanapo, né, de pano, é realmente o canudinho, mas o canudinho, assim, não precisa do canudinho, como eu falei, é só recusar. Eu uso porque, por exemplo, se eu vou beber água de coco, né? Mas, tipo, se a pessoa tiver o copinho, dá para botar água de coco no copinho, né? Mas faca, colher e garfo, que eu já tinha em casa, sabe? Então, assim, não precisa comprar um kitzinho. A pessoa pode reutilizar o que ela tem em casa. Da mesma forma, o copo, sabe? Não precisa comprar aquele copinho retrátil que é super caro e não é acessível para a maioria das pessoas, sabe? A pessoa pode pegar um saquinho desses aqui, de pano, assim, de meia, e usar um copo que ela tem em casa, sabe? Então, e levar para os lugares. Então, eu vejo que é muito assim. Só que a questão é essa, a questão da transição, né? Então, eu vejo que essa moda, né, de ter o copinho retrátil e tudo mais, tal, é positiva porque está fazendo as pessoas refletirem sobre isso e, vamos dizer, se tornar uma moda para o bem, sabe? Então, por exemplo, eu vejo que eu sempre, na escola, assim, desde pequena, eles distribuem suco, né, de graça para as pessoas. E antigamente, assim, eles entregavam vários copinhos descartáveis, a galerinha todo dia pegava o descartável, bebia o suco. E eu, assim, desde que eu entrei na escola, eu sempre levava o meu copo. Tipo, que eu tenho em casa, assim, um copo aleatório. Mas aí, depois que virou essa febre, assim, de ter o copinho retrátil, eu vi que as pessoas pararam de usar o descartável e usar o retrátil. Só que nunca ninguém teve realmente a iniciativa de pegar um copo de casa, porque as pessoas... Então, eu vejo que é uma transição, sabe? Tipo, a pessoa vai começar a pensar no retrátil, e aí, futuramente, quem sabe, ela já vê que não tem tanta necessidade, pode pegar um de casa, né? Então, da mesma forma, eu vejo, assim, papel higiênico, né? Se você estudar, vamos dizer, o movimento zero lixo e tudo mais, assim, a solução mais ecológica possível, né, é você ter uma toalha, né, uma toalhinha, e você reutilizar, né? Que é até melhor para a saúde, né, para a higiene, por mais, assim, que talvez não pareça, mas é mais saudável e tudo mais, e é melhor para o planeta Terra também. Só que, assim, não está nos costumes da população, né? Então, se a gente falasse para a maioria das pessoas, as pessoas iam ficar assustadas e não iam nem querer saber, né? Por isso, eu vejo que tem que ter uma transição. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, aqui em casa a gente usa esse daqui, que é, tipo assim, um papel higiênico, se chama... Eu não sei se não tem para vender em todos os mercados ainda, mas se chama Carinho Eco Green, que é, tipo assim, um papel higiênico que ele é o mesmo... O que eu achei genial é que ele é o mesmo preço dos outros papéis higiênicos. Tipo, não é um papel higiênico sustentável mais caro, sabe? Ele é o mesmo preço. E, tipo assim, a embalagem dele é feita de milho, então é compostável. O rolinho é feito de milho. O próprio papel higiênico, eles plantam árvores para, tipo, recompor todo o gás carbônico que liberaram. Então, assim, tipo... É uma solução assim, a pessoa não vai ter algum mínimo impacto nisso? Vai, sabe? É melhor usar a toalhinha? Pode ser que seja, mas, tipo, a maioria das pessoas não vai aderir à toalhinha. Então, tipo, é legal, assim, também ter uma transição, né? Então, eu vejo que é basicamente isso, assim, também não associar sempre a produtos caros, mas também a opções, por exemplo, né, reutilizar o próprio copinho e tudo mais, e mostrar para as pessoas, assim, que existem 3 caminhos, né? O caminho atual, que é o que a
enfim, a sociedade se encontra, que é o consumo exploratório, destrutivo, e o caminho de transição, né, que é um consumo sustentável. Não é 100% sustentável, mas já é um caminho, né, já é melhor. E o caminho ideal, né, que quem consegue, sabe, faça, né, que é consumir só o necessário, sustentável e reutilizar tudo que der, sabe? E todo mundo vai caminhando até chegar nesse momento, né? Então eu vejo que é muito nesse sentido. Certo, certo. Bastante informação, muito importante. Mas só para dar uma agilizadazinha, porque o pessoal já está puxando a orelha, já está ficando um pouquinho mais tarde. Vou pular, jogo para a última pergunta, no caso. Deixa eu ver aqui para as perguntas dos participantes. Vou fazer a pergunta. Tá. Vai, gente, abre os microfones. Eu tenho uma muito rápida, na verdade, porque acabou que foi respondida no meio do caminho. Então, eu queria agradecer muito, eu achei muito legal como as falas se complementam, né? Diferentes realidades. Gostei que são todas as loucas os dados, né? Então, cheguei aqui colocando todas as informações, eu acho isso o máximo. Deixa, né? É muito mais impactante quando a gente tem a noção do tamanho do impacto que a gente causa. A minha pergunta vem um pouco nesse sentido. Quando eu estava eu fiz gestão ambiental e no meio da faculdade deu uma crise que eu falei, eu não estou gostando dessa noção de sustentabilidade aí, da gente causar o mínimo impacto possível. No sentido, não tem como não causar impacto, ou o contrário, causar benefício, né? Então, tipo, que acontece? E daí aí que eu fui entender um pouquinho de ecologia profunda e tal, etc. E aí eu vi que existe um conceito de apenas não é fazer não fazer mal, é fazer bem, né? Enquanto que a gente tem passado essa história de tirar de fazer o mínimo impacto possível para começar a trazer benefício. Quando a gente fala de povo tradicional, quando a gente fala das populações vulneráveis nas cidades, né, mulheres, crianças que estão envolvidas nesses rotinas de produção, etc. Então, que ponto a gente tem que forçar no momento que a gente está, não é apenas não fazer ou fazer um pouquinho menos, é fazer bem, né? Então, pensar sempre na lógica da economia circular, etc, etc. Eu queria, talvez, se vocês acharem que já não está respondido, porque eu acho que, no fim das contas, vocês responderam bastante nesse sentido já, deram até vários exemplos. E eu acho que enfim, tinha uma outra pergunta, mas eu esqueci, mas a gente está com bastante perguntas já, tenho certeza, então vou deixar só nessa. Pode juntar algumas e responder de uma vez, não sei se achar melhor. Furou a fila, não queria dizer nada. Ai, desculpa, eu não vi. Desculpa, gente. Pode voltar, então, as perguntas. Ô, Brenda, você quer fazer a sua? Porque daí, como o que o Diogo falou já foi meio comentado, você pode entrar com a sua e aí quem for responder já responde tudo. Oi, gente, prometo que vou ser muito breve. Primeiro, realmente, muito obrigada a Bruna, a Dari e a Juliana. A gente está no Ano Internacional da Economia Criativa, né? Que é um ano que tá sendo celebrado isso pela ONU, tudo. Então, eu vejo muita discussão sobre essas novas economias que também envolve, né, repensar os nossos consumos. Hoje eu estou tendo oportunidade de trabalhar na construção de um plano municipal de economia criativa para o desenvolvimento sustentável aqui da minha cidade. E tem sido muito desafiador isso, né? Porque a gente, enquanto jovem, poder fazer parte disso, de estar no governo, de estar impactando de alguma forma, assim, depois de anos de ativismo, a primeira vez estar fazendo isso é muito, muito fundamental. Eu sinto que poder participar de espaços como esses, com pessoas que estão construindo na prática muito do que os governantes não sabem, né? A gente acaba sendo uma ponte. Então, eu tenho me sentido muito privilegiada. E aí, enquanto elas estavam conversando, eu anotei algumas coisas aqui, enquanto elas estavam, né, falando do trabalho e tudo mais.
Eu lembrei até de uma postagem que eu vi hoje, que o futuro, principalmente pós-pandemia, porque a gente não sabe quais são todas as consequências em tantas esferas do que vai vir, né? Eu sinto que a gente está nessa coisa muito dinâmica, até de se reconstruir. Eu vi uma coisa bem interessante, que o futuro pode ser local, então a gente viveu muito tempo, vive ainda nesse padrão de globalização, então talvez agora a gente esteja freando um pouco por conta dessa limitação aí, imposta também pela própria pandemia, de voltar a repensar os nossos hábitos de consumo, que já era tipo, algo super essencial para que a gente possa ter o mínimo possível de sustentabilidade na prática, né? Não só na teoria. Então, tenho estudado um pouco sobre isso e super sugiro assim, que vocês também possam estudar. É algo muito novo para mim. Talvez não seja novo para as meninas, porque elas já estão atuando nisso. A Bruna, por exemplo, há 20 anos, mas achei muito legal de poder trazer. E a minha pergunta, né, prometi que ia tentar ser mais objetiva. Vocês acreditam, tem muito a ver com pandemia, gente, eu estou sempre refletindo sobre isso, o que vai ser o mundo pós-pandêmico, assim, tipo, vocês acham que existe uma tendência de a gente se tornar, enquanto comunidade, um pouco mais colaborativo? Vocês acham que isso é possível de fazer e em que escala? Porque eu vejo muito as campanhas, né, de vamos, nesse momento, comprar do pequeno produtor ou daquele comerciante local, e algo que a gente também está tentando trazer para dentro do nosso plano, né? Vocês acham que é possível sonhar com isso, com essa retomada de uma identificação com a colaboração, com a comunidade? Essa é a pergunta. Tenho outra também, mas eu acho que eu vou pular. Seria tipo... Posso começar? Quais seriam por exemplo, para um jovem, se ele quer mudar agora, realmente, de fato, assim, começar a mudar, quais seriam algumas dicas, né, assim, na prática, do que a gente pode fazer para além daquilo que a gente já sabe de reduzir, reutilizar ou rejeitar o canudo, que são coisas que estão muito batidas, né? Eu ouço isso desde a 5ª série. Então, existe muita coisa que a gente pode realmente se engajar e, de fato, envolver não só o nosso círculo, mas as outras pessoas também, em diferentes... Enfim. Bruna, por favor. Vamos lá. Obrigada pelo espaço. Quem tem 20 anos de trabalho é o Acatu, tá? Não sou eu, não. Isso, não, eu me expressei mal. Tô brincando. Até abri aqui o site para ver. Imagina, mas vamos lá. Algumas coisas que eu posso, talvez, complementar, né? Sou super entusiasta e otimista, acho que a gente precisa ser para trabalhar nesse campo, então acredito que sim, acredito que a pandemia está mudando muita coisa, mesmo o nosso senso aí de pertencimento e de comunidade. A gente já fez alguns estudos no Acatu que demonstram uma mudança de comportamento rumo à sustentabilidade também dos consumidores, então não é só achismo. E por quê? Né? Na nossa avaliação, se a pandemia durasse, sei lá, 2 meses, 3 meses, pode ser que teria sido uma coisa muito passageira, né? Aquela primeira reflexão lá que você está trancado em casa e você olha, caracoles, tenho de fato muita roupa, poderia ter 1/3 disso, enfim. Mas como a pandemia já dura mais de 1 ano, a tendência é que essa nossa reflexão e novos hábitos fiquem, não em sua totalidade, mas uma parte deles, né? E aí passa por essa noção do que de fato é essencial para a gente ter bem-estar, do que é supérfluo, por exemplo, que hoje é muito mais claro para a gente, né? Por exemplo, poxa, você nunca pensou que você ia sentir tanta falta de um abraço, ou enfim, de um convívio, né, com amigos e família. Isso, na verdade, é muito mais importante para o ser humano do que um bem material. Então, tem algumas reflexões que a gente acredita, sim, que vai ficar. Outro ponto também, né, quando você falou, a transformação vem do local. Também super acreditamos nisso e é justamente por isso que a gente trabalha com o indivíduo, né?
Enfim, se você começa a mudar você mesmo, você vai servir de exemplo para as pessoas que estão ao seu redor, e se você tiver mais engajamento, mais energia, você vai ser uma multiplicadora, né? Um multiplicador de práticas mais sustentáveis. Então, acho que essa é até a dica que eu colocaria aí para vocês, jovens, cheios de energia, enfim, né? É isso. Além dessa transmissão passiva pelo exemplo, porque vocês servem de exemplo para os pais de vocês, para colegas, tudo isso. Vocês também podem, né, tomar para vocês esse papel de multiplicador, né, de fato disseminar essas informações, enfim, de ensinar outras pessoas o que é possível fazer, o que faz, enfim, né, isso é um papel importantíssimo e vocês já vieram aí com toda a força aí nesse mundo super digitalizado, o que facilita muito esse trabalho de multiplicação. E por fim, acho que eu falaria também que, na minha visão, aí talvez até um pouco mais pessoal, eu acho que esse é o momento da gente repensar e da gente construir esse renascimento verde, enfim, né, essa regeneração mais sustentável da nossa sociedade, o que passa também pela nossa economia, né? Não é à toa que hoje a gente escuta o termo ESG para todos os lados, enfim, que a gente vê esses fóruns nas esferas públicas acontecendo e também com lugar, né, para jovens e outros atores da sociedade que antes não tinha, porque é isso, né? Ficou muito claro, acho que a pandemia intensificou isso, que ou a gente assume o caminho da sustentabilidade ou a gente está fadado ao fracasso como espécie, né? Não existe outro caminho que não o da sustentabilidade. Então, governos, empresas, enfim, nós, indivíduos, todos os atores juntos, têm que estar mobilizados, né, para essa reconstrução, enfim, da nossa sociedade pelo viés um pouco mais sustentável. Eu também não costumo falar que existe, né, um cenário ou produtos sustentáveis. Eu acho que tudo é mais sustentável, porque a sustentabilidade plena ela é muito difícil, né, de alcançar no nosso modelo de vida, mas a gente tem sim vários caminhos para construir essa sociedade mais sustentável. E eu acredito super que essa é a hora e super alinhado aí com o que a gente vê acontecendo nos países mais desenvolvidos, enfim, né, nos formadores de opinião, o que eles estão falando, é sobre isso, enfim, essa é realmente a hora da gente gastar uma energia nisso. Gente, eu vou pular aqui, porque na hora que a Bruna começou a falar, porque mudando a si mesmo, ela ia falar missão do Engajamundo, é exatamente isso. Porque mudando a si mesmo, o seu entorno, e se engajando politicamente, a gente pode transformar a nossa realidade. A Bruna está super alinhada. É exatamente tá vendo, isso. Gente, estamos super conectados aqui. É a missão do Engajamundo, conscientizar o jovem, para que ele mude a si mesmo, o seu entorno e se engaje politicamente. Vou ter uma visão um pouquinho menos otimista dessa pandemia, porque trabalhando no chão da fábrica, trabalhando com as oficinas de costura, não posso ser otimista com a realidade de que a exploração aumentou e aumentou muito e tende a aumentar muito mais. A gente não pode também fazer ciranda e achar que todo mundo é colaborativo porque a gente está em bolhas colaborativas, né? A realidade é, a gente nunca se viu no nosso país, o número de desempregados que só cresce, a exploração anda junto com isso, porque quanto mais as pessoas precisam trabalhar, mais o mercado se aproveita dessa exploração, porque sabe que as pessoas aceitam preços irrisórios para fazer, porque precisam, por necessidade, aceitam certas produções. Então, para falar da realidade das costureiras, dos micros e pequenos empreendedores, eu não tenho uma visão muito otimista. Eu acho que a gente regrediu pelo menos uns 3, 4 anos em termos do que a gente estava construindo em luta contra a exploração da mão de obra, tá? Porque, como a gente bem sabe, o mercado, né, o capitalismo nunca perde. A gente vê anos de crises gigantescas, mas se a gente pega e olha para o lucro das empresas, pouquíssimo se diminuiu, né, comparado ao que toda a população sofreu. Então, a concentração de renda cresce, novos bilionários nesse ano, como é possível, novos bilionários sendo anunciados no momento em que a gente tem o número de pessoas passando fome no Brasil crescendo a cada dia. Então, eu trago uma visão um pouquinho mais pessimista, assim,
porque vejo que as desigualdades estão realmente latentes, assim, a exploração da mão de obra sofre com isso, porque é isso, é a lei da oferta e da procura. Se tem uma empresa precisando produzir, e agora o que se passa é um leilão ao contrário, quem produzir por menos, a oficina que topar por menos, leva, e as pessoas desesperadas por geração de renda topam. Então, nesse lado social de exploração, a pandemia tem afetado muito e tende a fazer com que toda a luta que a gente vem travando contra a exploração da mão de obra cresça e regrida. Então, nesse aspecto, sinto informar, não é positiva a visão do pós-pandêmica, é que a gente tenha muitas oficinas fechadas, pequenas oficinas fechadas, e as que ainda permanecerem abertas, lutando nesse leilão ao contrário, que é o que acontece com o mercado, que só lucra mais. O lucro da moda em 2018 foi 255 bilhões de reais. Então, é uma indústria altamente lucrativa e, claro, né, quem concentra a renda não vai deixar essa renda bobear. Falando de ações práticas, recomendo dois caminhos, tá? O primeiro é o índice de transparência de uma organização chamada Fashion Revolution. A Fashion Revolution é uma organização que nasceu depois de um desastre do Rana Plaza, que foi um dos maiores desastres no mundo da moda. Mais de 1.000 costureiros morreram nesse desastre. E essa organização tem trabalhado bastante, no Brasil é muito forte essa organização, tem um perfil nas redes sociais. Sigam o Instituto Alinha antes de seguir o Fashion Revolution, por favor, sigam os dois, tá? Sigam lá nas redes sociais o Instituto Alinha, mas sigam também o Fashion Revolution e procurem por índice de transparência do Fashion Revolution, que vocês vão descobrir que apenas 28% das marcas divulgam e tenham qualquer nível de transparência. Então, não caiam nesse greenwashing que a Juliana já comentou, né? Não caiam no que está escrito na embalagem, não caiam no que está publicado nas redes sociais. Busquem por índices, por estudos que realmente mostrem o que essas empresas têm como práticas, né? Não como marketing, porque o marketing e as práticas são muito distantes no Brasil. Um segundo relatório que eu recomendo super para quem principalmente se interessa por moda e meio ambiente, chama Fios da Moda. É um relatório que saiu esse ano, foi produzido pelo Modifica, que é uma outra plataforma de comunicação de consumo de moda, principalmente, que falam dados que eu recomendo extremamente. Fios da Moda é um dos melhores relatórios que mostra o impacto ambiental e fala com mais propriedade desses números e reúne dados assim excelentes. Para quem é louca dos dados, vai amar esse relatório. Vários dos dados que eu falei estão, né, comprovados nesse relatório Fios da Moda. E o segundo, eu diria que, né, vamos pensar na tecnologia, como a tecnologia, como o blockchain, pode estar aliado, né? Eu acho que essa inovação ainda tem muito espaço no Brasil. A gente lançou o blockchain, começou a estruturar em 2017, a gente está em 2021, semana que vem eu vou falar numa mesa como se o blockchain fosse uma inovação que surgiu ontem. E a gente já vem falando de blockchain há 4 anos. Então, nós, jovens, a gente precisa se apropriar dessas tecnologias, a gente precisa entender e se aprofundar, porque se o mercado está usando para explorar, se o mercado está usando para maximizar lucros, então a gente precisa usar para maximizar impactos positivos, a gente precisa olhar para isso. A gente precisa ser mais pragmático em como a gente usa essas tecnologias ao nosso favor, né, para deixar escancaradas as explorações, para focar em boas práticas, enfim. Eu acho que o blockchain é um dos caminhos que a gente precisa urgentemente ter como política pública. Todos os produtos, todas as formas de consumir, se tivessem qualquer nível de rastreabilidade, a gente ia conseguir muito mais comprovar por A mais B que as empresas usam a carne que está sendo fruto do desmatamento, a gente conseguiria responsabilizar essas grandes empresas que estão impunes há muito tempo no nosso país, porque não se liga, né, à exploração e tudo que a gente já sabe que acontece com as marcas. Então, no fim, ninguém paga a conta, né? Nunca são responsabilizados de fato. E níveis de rastreabilidade, não só de transparência num formulário, no relatório de sustentabilidade, mas rastreabilidade prática mesmo da produção precisa, sim, ser uma pauta que os jovens comecem
a fomentar e colocar mais dentro das discussões de advocacy de política pública, porque se fosse uma política pública, quem sabe, a gente conseguiria ter muito mais lastro das coisas, né? Eu acho que isso, economia criativa, Brendinha, tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com valorização do local, tem tudo a ver com implantação de novas tecnologias, tem tudo a ver com consumo local. A gente já sabe que o Brasil tem muitíssimos talentos em todos, né? Todo mundo conhece uma tia costureira, uma vizinha costureira, alguém que faz algum trabalho manual. Acho que o ponto que a gente precisa trabalhar é como a gente dá escala para essas iniciativas boas e locais que já existem, porque já existem muitas iniciativas, o que falta talvez é escala ou visibilidade. Samuel, quer falar? Eu posso falar já? Só lembrar sobre a questão mesmo do tempo, queria saber como é que está a questão dos convidados, porque já passamos um pouco do tempo, mas eu queria saber se as pessoas ainda estão disponíveis a ficar e fazer suas perguntas, e se os seus convidados ainda podem ficar um pouquinho, assim, só para tirar um pouco as dúvidas e fazer com que todas as dúvidas sejam tiradas, resumindo. E Mari, dê uma forcinha assim, como é que a gente organiza a questão do tempo? Só um minutinho, rapidinho. Acho que a gente tem só mais uma pergunta, aí a gente pode já fechar com essa última. Acho que a Juliana quer comentar essa atual, né, Ju? E aí em seguida a gente entra na última pergunta e encerra. Certo, tudo bem. Tá ótimo. Então, eu vejo assim que em relação a essa questão da pandemia, né? No início da pandemia foi uma coisa que foi um marco, né? Que mudou a vida global, né? E eu ficava pensando muito em relação a isso, em relação ao aquecimento global, o quanto isso afeta o planeta, assim, a longo prazo, e o quanto, assim, por exemplo, chegou o coronavírus, e aí as pessoas se uniram, tipo assim, em prol, o mundo todo começou a girar em torno dessa única causa, né? E aí as pessoas fizeram lockdown e tomaram medidas realmente radicais para combater esse problema radical, né? E eu vejo que o aquecimento global também é um radical, mas as pessoas não estão fazendo esse tipo de medida, né? Fazendo um lockdown para, vamos dizer, redução de carbono. As pessoas, assim, os governos ainda estão muito liberais e tudo mais, né? Então eu vejo assim que no início da pandemia, as pessoas refletiram muito em relação ao meio ambiente, os canais de Veneza ficaram limpos, né? Reduziu a poluição naquele início mesmo, né? Mas, e aí eu ficava pensando, assim, se seria, vamos dizer, esse momento da pandemia seria o recomeço para a gente reiniciar, né? E realmente as pessoas realmente mudarem, né? O jeito que elas pensam, né? Assim, ter uma mudança sistêmica. Porque eu vejo, assim, que o caminho é a gente repensar profundamente a vida, né? Tipo, sair, assim, as pessoas saírem dessa rotina que já segue, assim, e pensar realmente na natureza, nos humanos, e na importância de realmente fazer essas mudanças, né? Porque a Terra, o planeta Terra, né? Eu acho que isso que é a ecologia profunda, né? São a gente reconhecer a natureza e os humanos como uma coisa só, né? Porque os humanos não são independentes da natureza, a gente depende, né, da natureza, então meio que é interdependente, se um é afetado, o outro é afetado, né? Então, e também é muito esse conceito de meio ambiente, né? Porque não é meio ambiente, tipo assim, né? Como se o ser humano fosse separado da natureza, né? E é uma terra só, né? E essa questão da economia, né? De fazer uma economia que tenha relação com a ecologia. Porque, assim, se você olhar o sentido da palavra, né? Eco, de economia, significa casa, né? Que é o planeta Terra. E nomia significa gestão e logia é estudo. Então, assim, economia é a gestão da casa, né? Então, como que essa gestão da casa pode justamente não estar levando ao fim dessa casa, né? E justamente a sustentar tudo isso, né? E eu vejo que a solução, assim, a Dari falou, né? Também em relação à questão das tecnologias, né? Da solução da economia criativa. Eu vejo, assim, que eu penso, assim, né? Na solução, assim, de como mudar o mundo, assim, eu vejo que
as pessoas já sabem as soluções, sabe? Existem muitas tecnologias, muitas soluções acessíveis, sabe? Assim, inovadoras, que as pessoas já criaram, sabe? Só que a questão é a implementação disso tudo, sabe? E essas tecnologias, soluções, não são implementadas muitas vezes, né? Não, as pessoas nem acabam sabendo sobre isso, né? E não são implementados porque não são no interesse de grandes grupos poderosos que estão controlando tudo, assim, né? E aí eu vejo que esses grupos só vão mudar no momento que as pessoas pararem de apoiar esses grupos também, né? Porque senão é lucrativo para eles, né? Eles vão continuar, enfim, as mídias, tudo mais, né? E essas soluções não vão ser implementadas, né? No governo, tudo mais. E aí, no momento que as pessoas mudarem, né, suas opiniões, por exemplo, é a questão do sustentável, sabe? Há 1000 anos atrás, assim, muito tempo atrás, isso não era muito valorizado, mas hoje em dia os consumidores estão mais conscientes e agora está do interesse das próprias empresas mudarem, porque se elas se tornarem mais sustentáveis, elas vão ganhar mais clientes, né? Então, eu vejo que é nesse sentido. E aí as pessoas só vão parar de apoiar esses grupos no momento que elas são ambientalmente, socioambientalmente educadas. Então, é preciso a educação socioambiental para mudar todo o sistema, né? E aí eu fico pensando como fazer isso, porque justamente quem deveria promover essa educação ambiental sistêmica é o próprio governo, né? E se a gente vê quem é que está no governo, muitas vezes são esses grupos poderosos que se beneficiam disso tudo, né? E como fazer isso, né? Eu acho que a gente, como cidadão, é claro, todo mundo faz o seu papel individual, vota, consciente e tudo mais. Mas aí eu acho que a gente pode fazer o que a gente consegue, né? Que é o que já foi falado, né? Ser um multiplicador, né? Espalhar essa ideia e se envolver em movimentos como a gente está aqui hoje, né? Fazer o que a gente está fazendo hoje, né? O Engajamundo, né? Os institutos, o Construindo o Futuro, né? Que é o trabalho. E é muito isso, assim, a gente engaja adolescentes a não se tornarem passivos, a realmente pensarem, ok, o governo não está fazendo nada para resolver os problemas, né, muitas vezes do nosso bairro, então vamos a gente desenvolver um projeto para solucionar, sabe? Tipo, vamos fazer uma distribuição de quentinhas para pessoas em situação de rua, sabe? Vamos fazer uma coleta de lixo, vamos fazer um programa de conscientização ambiental aqui na escola. Então, eu acho que é muito isso, assim, a gente tomar ação e seguir nesses movimentos que assim, seguir consciente e conscientizando as pessoas ao nosso redor para a gente poder fazer a nossa parte. E a advocacy também é um trabalho muito legal que o Engajamundo faz, né, também para conseguir essas mudanças sistêmicas na política. E eu vejo que esse é o caminho, pela educação também, socioambiental. Agora a última pergunta. Sou eu, né, Marina? Só para confirmar. Isso. Oi, gente, prazer, eu sou a Nativa. Eu teria várias perguntas para fazer, né, mas enfim, vai ser para a Dari, e a minha pergunta, inclusive, mudou depois do que você comentou em relação à pandemia. Mas num cenário pré-pandêmico, como fica a questão de quando você se aproxima da linha de produção da moda, né, da confecção de roupas, e a partir do momento que se valoriza a cadeia, o recurso humano, por acaso existe uma consequência direta em relação à quantidade de produção diminuir e a qualidade aumentar? Essa relação existe ou não? E como é que é essa aproximação de uma cadeia que está com pessoas fazendo trabalho análogo à escravidão? Como é chegar até ali e querer realmente ajudar, né? E não oferecer uma ameaça aos donos ali que vão falar, não, mas calma aí, vocês estão fiscalizando o que aqui? Pode sair todo mundo, enfim, é isso. Vou ser bem rápida, porque eu já sei que teve gente que escolheu a figurinha da fome. Bom, acho que a primeira pergunta é exatamente isso que você falou. Tem uma relação direta, tá? De produção, de redução da quantidade de produção e aumento dos preços, redução da jornada de trabalho, tudo isso está completamente interligado. Vou dar um exemplo prático. Em 2017, a gente começou a alinhar uma oficina de costura da Alicia e do Santos, é um casal de imigrantes bolivianos. E na época, a gente inclusive fez um stories, na oficina, eles estavam costurando o vestido de festa e estavam ganhando R$10 por esse vestido de festa. A gente tem foto,
nos stories da linha lá, vocês forem, a gente fazia quiz do preço justo. Quanto você acha que o costureiro está ganhando? Por isso que a gente sabe exatamente desse vestido e desse valor. Ano passado, eu fui olhar os dados das peças que foram produzidas em blockchain, então a gente consegue consultar todo o histórico da peça e, né, por casualidade ou não, essa oficina foi alinhada, entrou para a plataforma do Instituto Alinha e hoje costura para marcas que garantem condições justas de contratação. E tinha uma peça produzida pela oficina do Santos e da Alicia, e eles ganharam R$50 para fazer esse vestido. Então, a gente percebe diretamente o quanto uma peça com transparência tem um impacto direto na remuneração. Logo, essa oficina trabalhava 14 horas por dia, hoje trabalha 8. Então, absolutamente correlacionado. Conforme a gente vai percebendo um aumento do número de marcas alinhadas que pagam um valor justo, reduz a quantidade de peças, mas passam a ser peças com maior valor agregado, né? Uma peça de alta costura, uma peça de alfaiataria, uma peça de maior qualidade no tecido. Então, eles produzem muito menos peça, mas ganham muito mais por peça costurada. E isso faz com que eles tenham que trabalhar muito menos horas para conseguir tirar o valor necessário, né, para o fim do mês. Então, há exatamente uma correlação, e a transparência, inclusive, faz muito parte dessa correlação, porque a estilista que lançou essa peça pode justificar para os clientes dela por que o vestido custa R$200. Ela vai mostrar ali que ela pagou R$50 na costura, que ela pagou R$10 no corte, que ela pagou R$20 no acabamento, enfim. Né? E a gente consegue ter noção maior do que a gente está pagando, do porquê, para quem, como foi. A pergunta tinha mais uma, né? Que era... Ah, tá, se você quiser responder, tá? É a questão do... Se vocês não chegam lá e fica uma coisa assim, mas o que vocês estão fazendo aqui? Tá. Se existe uma resistência. A gente não trabalha em quem não quer. É o primeiro ponto, né? Quem faz a fiscalização é o Ministério Público do Trabalho. Eles que fazem a fiscalização e vão lá e fecham uma oficina e, enfim, tem as medidas legais. A gente não faz nada de denúncia. Então, eu já peguei marcas reconhecidíssimas que peças vendidas a R$800 e a costureira estava ganhando 2. Mas a gente, como instituto, não tem nenhum papel de denúncia, de exposição dessa marca, nem dessa oficina, não é o nosso lugar de trabalho. O que a gente faz é garantir que essa oficina tenha condições de dizer não para esse intermediador, para que essa exploração não volte mais a acontecer. Então, hoje a gente trabalha com pequenas oficinas que os próprios donos pedem a nossa assessoria. A gente tem uma lista de espera com mais de 60 oficinas. Hoje a gente já alinhou mais de 120 oficinas, mais de 500 trabalhadores diretamente impactados pelo Instituto Alinha. Então, o próprio dono da oficina se percebe explorado, porque eles sabem que são explorados, isso né, não é uma novidade para ninguém, eles mesmos falam que o ganho é muito baixo. No começo foi muito mais difícil, mas hoje a gente tem, como o próprio engaja, né? A disseminação vai acontecendo mais facilmente. Se você entrou e você gostou, então você vai chamar mais alguém e vai falar que o engaja é legal. A mesma coisa foi acontecendo com as oficinas de costura. Nas primeiras 20, 30 oficinas deu mais trabalho, porque eles têm que fazer o investimento nas melhorias, né? Não é o lar do Ocilar, a gente não tem o apoio do Luciano Huck, não acontece uma reforma num dia na oficina, é um investimento que o próprio dono da oficina tem que fazer, então leva 6 meses a assessoria, tá? Para você entender esse processo de... A primeira visita até ele conseguir incorporar tudo que a gente coloca no plano de ação leva 6 meses, mas hoje essas oficinas já percebem, porque outros já falaram para elas que tiveram um incremento de renda e tiveram um contato direto com as marcas e evitando intermediadores, né? Tiveram melhores condições de trabalho e automaticamente fica mais fácil a nossa abertura, né? A gente não precisa divulgar muito do porquê regularizar um negócio tem um impacto positivo. Mas isso, né? Agora que a gente já tem 6 anos fazendo esse trabalho de base. Muito obrigada, Dari. Obrigada, meninas. Amei. Obrigada por terem ficado também até agora para conseguir fazer minha pergunta. Aproveitar, gente, agradecer também as nossas panelistas maravilhosas, aos convidados, os engajadinhos, quem construiu o painel.
Samuel que fez a mediação. Foi muito bom, sempre é muito bom. Esses painéis todos estão muito enriquecedores e eu vejo a hora da gente, como grupo, também começar a transformar todo esse conhecimento em ação e pensar os nossos projetos que vão sair aqui do Engaje, enfim. Sim, o tempo, voa, né? Quando o papo é bom. Mas é isso, gente. Agradeço. Eu vou encerrar a gravação, mas não preciso sair correndo. A gente pode ficar um tempinho aqui. Vou só encerrar.